Oi, meu nome é Luiz, eu sou aluna do terceiro ano do Colégio Embraer e vou te ajudar a estudar para a prova do colégio. A aula de hoje é sobre Grécia Antiga. A Grécia Antiga é dividida em 5 períodos históricos: o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. A Grécia Antiga fica localizada na Península Balcânica, uma região montanhosa e com solo difícil para plantio, porém com a posição privilegiada para a navegação, por ter ilhas perto do continente. Consequentemente, a principal forma de economia é a talassocracia, um termo utilizado para fazer referência às sociedades que se baseiam no comércio marítimo. O primeiro período da Grécia Antiga foi o período pré-homérico, marcado pela invasão dos dórios, um povo extremamente violento, que fez com que os povos da região fugissem, causando a primeira diáspora grega e encerrando o período pré-homérico. O segundo período da Grécia Antiga foi o período homérico, marcado pela formação dos Gênos, um local formado pelos povos que fugiram da invasão dos dórios e se estabeleceram em uma região com solo fértil entre montanhas. Os gregos encontraram uma grande estabilidade nessa nova região habitada, e isso proporcionou um crescimento demográfico. Com isso, o local começou a ficar pequeno demais para o tamanho da população, levando assim à segunda diáspora grega e dando início ao período arcaico. O período arcaico foi marcado pela formação das polis, cidades-estado, a partir das migrações dos gêneros. Dentre as polis, é importante dar destaque a duas delas, Atenas e Esparta. Atenas teve origem jônia e seu governo era monárquico. A sociedade era dividida em 3 classes, representando a elite, no topo da pirâmide, os eupátridas, logo abaixo, representando os homens livres sem direitos políticos e pequenos proprietários de terra, os geórgos, e representando os escravos, os tetas. Houveram 2 homens que foram responsáveis pela criação de leis importantes. Solon decretou a lei de fim de escravidão por dívidas e Drácon fez a criação das leis escritas. Essas novas leis possibilitaram uma melhor qualidade de vida e garantia de direitos dos camponeses, o que não agradou os eupátridas. Como consequência, os eupátridas implementaram o regime tirania para garantir seus privilégios. Entretanto, foi implantada a bulé, um conselho com muitos homens, e a eclésia, uma assembleia popular, o que até hoje é considerado a origem da democracia. Esparta teve origem dória e seu governo era oligárquico, ou seja, governado por 2 reis. Além disso, Esparta se caracterizava por ser uma sociedade extremamente militar. O sistema educacional, por exemplo, agogê, inseria os meninos no treinamento militar a partir dos 7 anos de idade. A sociedade era dividida em 3 classes, assim como Atenas. No topo da pirâmide estavam os espartanos, a elite com descendência dória. Abaixo, os periecos, livres e sem participação política. E por último, os ilotas, os escravos. Vale ressaltar que a valorização da mulher é maior em Esparta do que em Atenas, mesmo Atenas sendo uma polis mais democrática que Esparta. Isso se deve às funções sociais atribuídas às mulheres em cada polis. Em Esparta, as mulheres podem ocupar cargos políticos na ausência dos homens e líderes políticos, e em Atenas isso não ocorre. Em comparação à democracia de Atenas e à democracia atual, a democracia de Atenas era uma cidadania restritiva, ou seja, o direito era possível somente a homens que eram atenienses e livres, excluindo as mulheres e os estrangeiros e escravos. E hoje em dia a democracia é universal. O período clássico foi marcado pelas guerras médicas, guerras travadas entre os persas e os gregos. Durante as guerras, os gregos, ou as polis, tiveram que se unir para conquistar a vitória. Após esse conflito, Atenas percebeu que precisa se fortalecer e criou uma liga militar, a Delos,
onde a polis recebia investimento de outras polis e se fortalecia militarmente. Esparta percebeu o fortalecimento e avanço de Atenas e criou sua liga militar também, o Peloponeso. Aos poucos, o crescimento de Atenas começou a criar uma hegemonia ateniense interna, um sentimento de superioridade perante as outras polis vindo de Atenas. Isso gerou a Guerra do Peloponeso, uma guerra entre as polis de Esparta e Atenas, envolvendo todos os membros das ligas, com vitória espartana. Essas sucessivas guerras e domínios enfraqueceram a Grécia, e, por fim, o período helenístico, marcado pelo domínio macedônio e formação do Império Macedônio, um império que não impunha uma cultura, o que possibilitou a mescla da cultura grega com a cultura oriental, criando a cultura helenística. Por hoje é só, pessoal. Bons estudos!